Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série sobre o mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o último capítulo deste livro maravilhoso, meus queridos, que é o capítulo 50, e vem sob o título Cidadão de Nosso Lar. Antes de iniciarmos essa nossa linda partilha, convido a todos vocês para que não esqueçam de curtir esse vídeo, porque quando vocês curtem aqui o material proposto no canal Universo da Mulher, meus queridos, o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para todos nós. Então, ele partilha com outras pessoas. E é o que nós queremos, não é mesmo? Espalhar esse bem, essa paz, essas graças que temos recebido aqui através destes estudos e destas partilhas lindas que temos recebido da espiritualidade maior. Então curta e também compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que gostam de assuntos espiritualistas e espíritas. E vamos agora então à leitura do nosso material, do nosso último capítulo do livro Nosso Lar, e posteriormente então eu teço alguns breves comentários, ok? André Luiz começa nos contando o seguinte: na segunda noite sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. Olha só que grave o que ele vai dizendo aqui, gente. E que importante também para a gente entender, não é? Ele nos conta aqui que lá em nosso lar, mesmo passando por vários e vários dias de trabalho, ele se alimentava ali da companhia dos amigos queridos, como também sorvia através do ar e da água os alimentos necessários para se fortalecer e se renovar nas suas energias. Contudo aqui, quando ele estava ali visitando os familiares, ele estava então, segundo ele, num campo escuro de batalha. Por quê? Porque os entes amados haviam se convertido, olha que grave o que ele diz, em verdugos. Ou seja, eram, a partir das suas vibrações, das suas atitudes, como se fossem inimigos. Estariam ali prejudicando a vibração não só do lar, com a sua má vontade, com as suas atitudes errôneas, como também estavam ali atingindo aos sentimentos de André Luiz. Mas ele certamente vai compreender posteriormente que ele tornou-se então um auxiliar espiritual do seu lar. Vamos prosseguir a leitura para ver o que ele vai nos contando então. Ele nos diz o seguinte: as meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Vê, gente, como ele teve uma compreensão alargada, posteriormente a ter refletido naquilo que o amigo Clarencio houvera lhe trazido ali com boa vontade? E aí, se nós refletirmos o quanto André Luiz mudou desde a sua encarnação na Terra, tendo passado pelo umbral durante 8 anos e tendo vivido tudo o que já viveu até aqui,
Em nosso lar, nós percebemos a sua evolução e assim então podemos tirar como exemplo o quanto nós também podemos evoluir dia após dia conforme os nossos esforços, porque André Luiz se esforçou, ele buscou a sua auto-melhoria e agora ele passa a compreender, sob as leis divinas do amor e da caridade, que aqueles que ali estão, a sua ex-esposa, os seus filhos e até mesmo aquele que tornou-se esposo da sua ex-esposa, são todos seus irmãos, são todos também caminhantes nessa evolução, companheiros de luta e realização, como ele diz aqui, não é mesmo? Prosseguindo a nossa leitura, André Luiz nos diz o seguinte: recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura, no testemunho, deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo, em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior. E a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia? Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho. Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia célere no meu espírito. Então, olha só, gente, a transformação de alguém que verdadeiramente dedica-se a compreender que as suas debilidades podem ser transformadas e que verdadeiramente vai compreendendo através da atitude daqueles que lhe rodeiam com boa vontade o quanto ele mesmo pode mudar. Olha que exemplo maravilhoso para que nós também imitemos, para que nós possamos aprender dia após dia com os exemplos daqueles que têm boa vontade conosco e também das lutas e das dificuldades pelas quais passamos, que vêm para nos ensinar lições importantes e para nos aperfeiçoar. André Luiz, então, foi recordando das coisas maravilhosas que vivenciava em nosso lar, que ele foi aprendendo com os outros amigos e irmãos. Ele foi aprendendo através da história de outras pessoas. O quanto, meus queridos e minhas queridas, nós podemos aprender através do exemplo de outras pessoas, não somente das nossas vidas. Manter o nosso olhar analisando o quanto essas pessoas se sacrificam às vezes por amor, passam às vezes por certas dificuldades para auxiliar e abençoar outras vidas, que era o que aqui André Luiz estava fazendo. Ele estava se recordando dos exemplos daqueles que, para abençoar a vida de outras pessoas, se autossacrificavam, não é? E assim então ele foi aprendendo com esses exemplos. Vamos aqui continuar a nossa leitura. André Luiz segue nos contando e nos dizendo: procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico
e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. E olha, gente, eu quero aqui chamar a atenção de todos nós para que nós consideremos juntos o seguinte: muitas vezes, meus queridos e minhas queridas, nós encontraremos e já temos encontrado pessoas ingratas, pessoas que desconsideram aquilo que vivenciaram conosco de bom. Muitas vezes nós vamos encontrar assim muitas debilidades nos outros também, em relação a nós, aos nossos sentimentos, à nossa boa vontade, aos nossos atos de amor. Sim, nós vamos encarar de frente a ingratidão. Mas, olha que o André Luiz fez aqui. Ele então considerou aquilo que Deus nos aconselha e até as atitudes do próprio Deus para conosco, de Jesus para conosco, que é colocar acima de tudo o amor divino, colocar acima de tudo e apesar das dores e sofrimentos que possamos estar sentindo, aquilo de bom que podemos ver no outro a partir da sua autoevolução com o tempo. Também colocando o amor divino sobre aquele ser que errou conosco. Como será que Jesus olharia para esse ser? Quando nós estamos passando por uma ingratidão, claro que é doloroso, que nos machuca e que muitas vezes nos magoa profundamente. Mas, apesar de nós termos que recordar que nós também temos muitas debilidades e estamos então pagando talvez débitos anteriores, nós temos também que olhar como Jesus agiria com aquela pessoa. Ele certamente a abençoaria. Muitas vezes nós temos sim que nos afastar das pessoas, para que elas não voltem a cometer o mesmo engano. Mas, o quanto mais nós pudermos dar oportunidades a estas pessoas, mais nós vamos estar abençoando as suas vidas. Apesar de termos, claro, o limite de nos recordarmos que nós não podemos alimentar os erros e enganos alheios. Quando nós percebemos que, apesar das oportunidades, estas pessoas não querem transformar as suas vidas, pelo menos neste momento, nós temos sim de nos afastar. Contudo, nós podemos continuar enviando as melhores vibrações através das nossas preces, do nosso amor manifesto e da nossa boa vontade, enviando assim, através das nossas orações, as melhores vibrações em direção a estas pessoas. Porque pessoas ingratas, pessoas causadoras de males e de mágoas, meus queridos, aqueles que mais têm debilidades são os que mais precisam de amor. Que é o que André Luiz vai constatando aqui, que apesar das debilidades dos seus filhos, da sua ex-esposa, daqueles que ali estão no lar que ele viveu quando encarnado, eles são também todos, como ele e como cada um de nós, filhos de Deus. Vamos então continuar a nossa leitura? André Luiz prossegue dizendo: no meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido, não me deixe só. Que será de mim, se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente
e se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui, em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação, e nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontram afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que me não desamparasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das forças escuras, que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão: vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E à vista da minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Gente, olha só que coisa mais linda. André Luiz ali desejou então servir aos irmãos que ele entendera assim como irmãos, Zélia e o seu esposo. Ele percebeu quanto eles se amavam
e então ele quis auxiliá-los como um irmão auxilia. Ele até tentou conversar com as entidades que estavam ali, sugando aquela situação onde Ernesto estava adoecido, prejudicando ao doente, ainda mais. Mas estava muito difícil, e ele então se recordou dos ensinamentos de Tobias e lembrou-se da sua ligação com a amiga Narcisa, chamando-a através de uma prece sincera a Deus e colocando para ela tudo que ele havia ali vivenciado, pedindo seu socorro, seu auxílio. Narcisa chega muito querida, muito amorosa, muito solícita e lhe convida, olha só, gente, a ir à natureza. E aí a gente precisa perceber aqui que essas questões de utilizarmos das energias da natureza, das ervas, das árvores, do que é natural, não é apenas coisa de esotéricos malucos, gente. As ervas, as plantas, as árvores, elas têm energias. E olha o detalhe que é mencionado aqui por André Luiz, que Narcisa chamou entidades que estavam ali e conversou com eles sobre onde haveria 2 tipos de árvores que ela queria trabalhar ali, manipulando as energias. E aí então, pela surpresa de André Luiz, ela explicou que aqueles eram seres, espíritos, servidores da natureza. Ou seja, gente, nós estudamos também no livro dos espíritos que esses espíritos servidores da natureza, que seriam os elementais, eles existem, ok? E aí aqui Narcisa explica que esses espíritos e todos os outros seres têm serventia no mundo divino, têm serventia para com Deus. Que nada na natureza se perde, nada na criação deixa de ter o seu valor. Olha que coisa interessante, gente. Prestemos atenção, então, que a utilização de ervas, de manipulações de energias da natureza, são, sim, muito importantes para a nossa cura, para as nossas ações diárias, não é? Não são apenas bobagens esotéricas, e existem seres, sim, da natureza que cuidam esses espaços, esses locais, que são os conhecidos elementais. Olha que lindo, gente. Prosseguindo então a nossa leitura, André Luiz nos conta. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. Num momento ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório, mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade,
todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao termo de minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges, que passei a estimar como irmãos. Então, olha a mudança, meus queridos. Quando ele chegou ali, ele decepcionou-se, ele ficou triste com tudo que ele viu. Ele achava que as ingratidões ali estavam machucando seu coração. E ele foi então compreendendo que a relação de Zélia com Ernesto era uma relação de amor, que este homem que houvera ali tomado a sua esposa e desposado-a após a sua viuvez, era então um benfeitor do seu lar, que cuidara de seus filhos e da sua casa, e então fizera também Zélia feliz. E ele passa a compreender então que Ernesto e Zélia são seus irmãos, e passa junto a Narcisa a abençoar a vida de Ernesto, e posteriormente, com o aprendizado da volitação com Narcisa, ele passou a ir e vir de nosso lar para a terra, onde estava o seu anterior lar, auxiliando na sanação, na bênção da saúde de Ernesto. E todo esse auxílio que ele ia prestando com amor e boa vontade, ia iluminando cada vez mais os seus caminhos como Espírito Eterno, que todos somos, ia ajudando André Luiz a evoluir cada vez mais e mais, e ia lhe alegrando, porque servir, meus queridos, é uma bênção. Principalmente quando nós beneficiamos ao outro, que nós percebemos que nós estamos fazendo bem. É maravilhoso, preenche a nossa alma, não é mesmo? Vamos então prosseguir a nossa leitura. André Luiz nos diz o seguinte: era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende a toda a criação. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salústio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino?
não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Que linda conclusão deste livro maravilhoso, não é, meus queridos? André Luiz, então, ia ali retornando ao nosso lar, tendo deixado ali no lar anterior terrestre aqueles a quem ele compreendia como irmãos, Zélia tendo sido anteriormente sua esposa e o esposo atual de Zélia, Ernesto, que ele auxiliara a melhorar sensivelmente a saúde, e então ele ia retornando a nosso lar, agradecendo as bênçãos de Deus, as maravilhas divinas no servir, e ele é encontrado ali por todos aqueles irmãos que o amavam em nosso lar, sendo que Clarencio lhe declara como um cidadão de nosso lar. André Luiz, então, não podia caber na sua felicidade, porque houvera dado mais um passo na evolução. Que coisa linda, não é, gente? Esse livro maravilhoso que nos abençoou durante mais de um ano, e que nós possamos então aqui sorver desse último capítulo, trazendo todas as experiências vivenciadas por André Luiz como exemplos para as nossas vidas e para nossas práticas diárias. Assim sendo, concluímos o nosso trabalho com o livro Nosso Lar. No nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, às 18h30, vamos iniciar o segundo livro da série, e assim lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher, para que possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, às 19 horas, minhas queridas amigas e irmãs, venham participar do Rebordando Linhas Ancestrais, que é uma terapêutica muito simples e muito amorosa através do bordado, para que nós possamos também refletir ali conforme vamos conversando e vamos praticando o bordar. Vamos também, meus queridos, nos reencontrar todas as quartas-feiras, às 21 horas, para que possamos fazer o Evangelho no lar, nos reencontrando com Jesus e toda a sua comitiva espiritual para iluminarmos os nossos lares. E todas as quintas-feiras, às 18h30, retornamos aqui para estudarmos a obra de André Luiz, como também às sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, vamos aqui nos encontrando para recebermos o passe e os eflúvios benditos vindos da espiritualidade superior. Sendo assim, agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, nosso querido amigo, mestre sincero e sempre companheiro de todas as horas, a Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, e aos nossos benfeitores espirituais, por termos podido sorver das bênçãos, das partilhas deste livro maravilhoso. Agradeço sinceramente a André Luiz e a toda a equipe espiritual que nos proporcionou esses encontros maravilhosos através das suas falas, que ele foi aqui partilhando amorosamente conosco, assim como tem tocado milhares de vidas. Gratidão, querido amigo, que Deus continue te abençoando dia após dia, e que Deus abençoe cada amigo querido que esteve, que está e que estará ligado à tua jornada nos próximos livros que vamos aqui, com muito carinho e muita dedicação, partilhando também. Gratidão, queridos amigos. Que Deus abençoe a todos nós. Assim, meus queridos, vou me despedindo, deixando um grande beijo nos seus corações e desejando que haja em nossos caminhos muita paz
e muita luz. Boas reflexões a todos e até o nosso próximo encontro. Recordando ainda que na próxima quinta-feira, às 18h30, nós iniciaremos a leitura do livro Os Mensageiros. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas.